Olá pessoal, tudo belezinha? A partir de hoje, então, estou subindo alguns vídeos de resoluções de provas da Fundação La Salle, começando hoje com a resolução da prova de agente administrativo da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Forte abraço! Então vamos à primeira questão, minha gente. Quando eu abro a prova de raciocínio lógico, a primeira questão que vem é uma questão de lógica formal, onde ele está tratando de número de linhas da tabela verdade. Para mim seria muito simples chegar para ti e dizer que para calcular o número de linhas da tabela verdade, é só fazer o 2 elevado no número de proposições, que é isso que eu preciso que vocês memorizem. Mas eu vou aproveitar a oportunidade também para te dizer que porquê dessa fórmula, né? Às vezes quando a gente sabe o porquê das coisas, a memorização fica mais fácil. Como neste caso aqui eu tenho 4 proposições, eu vou observar que para cada uma delas eu posso ter o valor de verdadeiro ou falso, tá? O P pode ser verdadeiro e falso, o Q pode ser verdadeiro e falso, o R verdadeiro e falso, fazendo com que cada uma das proposições tenham duas possibilidades. Então, se cada proposição tem duas possibilidades e eu sei que eu tenho 4 proposições, então ao todo eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então a minha tabela verdade neste caso aqui vai ter 16 linhas, que é a resposta letra Dinamarca. Então, para determinarmos o número de linhas da tabela verdade, basta fazermos o 2 elevado no número de proposições. Cada proposição simples é uma letra minúscula. Feito? Vamos para a próxima então. Então tá, minha gente, uma das coisas que eu sempre digo também é quando tu começar a ler a questão, tu tentar identificar qual é o assunto que está tratando, né? E nessa questão aqui, a princípio parece que ela vai seguir um caminho de argumentação, mas logo quando eu continuo lendo eu vejo que ela vai vir para o assunto de negação. Sobre as nacionalidades das 3 pessoas, ele fala que um é brasileiro, um argentino, um é uruguaio. E ele está dizendo que, além disso, é falso que. Esse aqui é o detalhe da questão. Quando ele diz é falso que, ele está querendo negar tudo que vem depois do é falso que. Então, o que é falso? Que se o Nicolas é brasileiro, então Maurício é argentino. Assim é correto afirmar que vamos trabalhar com as nacionalidades. Neste caso aqui, eu vou ter uma negação do condicional. Negação do condicional é a regra do infiel. Por que é a regra do infiel? Porque mantém a primeira e nega a segunda. Então eu vou manter a primeira. Eu vou dizer que o Nicolas é brasileiro. Se o Nicolas é brasileiro, eu já vou vir aqui no Nicolas e vou dizer que ele é brasileiro. E vou tirar o brasileiro dos outros. Certo? E vou negar a segunda. Maurício é argentino. Então o Maurício não é argentino. Se o Maurício não é argentino e não é brasileiro, o Maurício é o quê? Uruguaio. E aí eu vou ter que o Nicolas é brasileiro, o Maurício é uruguaio e o Joaquim é a única opção que sobrou, que é o argentino. Como ele perde na ordem Joaquim, Maurício e Nicolas, Joaquim, Maurício e Nicolas vai ser Joaquim argentino, Maurício uruguaio e o Nicolas brasileiro. Então a minha resposta vai ser letra C. Tranquilo? Mais uma questão então. Próxima questão então, minha gente, que vem na sequência, continua falando de lógica formal, só que agora ele está trabalhando com a regra dos conectivos, tá? Aqui no cantinho eu separei para vocês os conectivos lógicos: conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, disjunção explosiva, e aqui eu coloquei as regras da tabela verdade conforme nós vemos em aula, certo? Conjunção 2V para dar V, disjunção inclusiva 2F para dar F, condicional vai fugir foge, bicondicional iguais verdadeiro diferentes falso, e a disjunção exclusiva que é o contrário iguais falso diferentes verdadeiro. Indo para a questão. Se a proposição composta, essa aqui, é falsa, veja que ela tem o conectivo ou, né? Quando eu tenho o parênteses, eu assumo que a operação prioritária aqui não está entre parênteses, né? Majoritária, desculpa, aqui não está entre parênteses, é falso. Então é correto afirmar que os valores lógicos de P, Q e R, respectivamente, dado por... Muito bem. Começando a resolução dessa questão, eu tenho aqui o seguinte, aqui é o conectivo ou.
E a regra do ou eu já sei que é 2F para dar F. Então, quando que essa proposição composta ela vai ser falsa? Ela vai ser falsa quando esse grupo todo for falso e quando esse grupo todo for falso. Porque daí eu vou ter dois Fs, né? Vou ter dois Fs que vai culminar no F. Quando eu olho para esse primeiro parênteses, eu a princípio não tenho por onde iniciar porque ele é o bicondicional e ele diz que quando é iguais é verdadeiro e quando é diferentes é falso, e eu não sei o valor lógico de cada um. Mas quando eu olho para o condicional, eu sei que a regra do condicional ela é taxativa. Ela diz que para dar falso tem que ser o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Bom, então eu já sei que o P é verdadeiro e que o R é falso. Por que eu sei disso? Porque ele está dizendo que a proposição é falsa, então os dois lados têm que ser falsos. Então VF vai dar F. Fechou? O lado direito morreu, nós vamos para o lado esquerdo. Eu já sei que o P é verdadeiro. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Estou linkando o P verdadeiro com o não P falso. E aqui eu tenho um bicondicional. E a regra do bicondicional é iguais verdadeiro e diferentes falsos. Para esse lado todo dar falso, eu vou ter que ter o valor do Q verdadeiro. Por que o valor do Q tem que ser verdadeiro? Porque quando eles são diferentes no bicondicional, quando eles são diferentes, é falso. E aí eu tenho diferentes falsos, VF e F no condicional, e eu vou ter os dois F que vai dar a proposição falsa, conforme ele está pedindo. Então aqui eu já sei que o P é verdadeiro, eu já sei que o Q é verdadeiro, o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, e o R eu já sei que é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta letra B. Feito? Vamos para a próxima. Seguindo a próxima questão, então, da Fundação La Salle, agora partimos para a parte numérica, né? Voltou com a parte numérica, e quem conhece as provas da Fundação La Salle sabe que eles adoram as questões que envolvem diagramas, né? Diagrama de Venn e operação entre conjunto. Então, ele está dizendo que 250 pessoas, constatou-se que o número de pessoas que gostam de pipoca salgada é o dobro das que gostam de pipoca doce. E além disso, 100 pessoas gostam de pipoca doce e 30 pessoas não gostam de nenhum dos dois tipos. Já separei no cantinho aqui essas informações. É correto afirmar, segundo a teoria dos conjuntos, que o número de pessoas que gostam de ambos os tipos de pipoca é igual a... Então, vou começar preenchendo essa informação aqui. Das 250, eu já sei que tem 30 que não gostam de nada, nenhuma das duas, certo? E aí eu já posso partir para o seguinte raciocínio. Eu posso dizer que 250 menos 30, que dá 220, é o que eu vou ter aqui nos dois conjuntos, certo? Ficou meio cortadinho ali, mas acho que deu para entender, vou tentar não escrever ali. Então, das 250 eu tirei as 30 que não gostam de nada, sobrou 220. Como pode ter 220 pessoas se quando eu somo as que gostam de pipoca doce e pipoca salgada, eu tenho 300? Eu tenho 300 opções entre doce e salgado para 220 pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu faço 300 menos 220, eu vou ter um total de 80 pessoas que gostam dos dois tipos de pipoca ao mesmo tempo. E esse 80 vai aqui no meio. Porque aqui estão as salgadas e aqui estão as doces e o 80 está no meio, beleza? Recapitulando, 250 menos 30 sobra 220. Ao todo aqui eu tenho que ter 220. Dá uma congruência, uma contradição, porque eu tenho 200 mais 100 que dá 300. Como que eu posso ter 300 pessoas, 300 opiniões se eu só tenho 220 pessoas? Isso quer dizer que tem 80 pessoas que têm duas opiniões, certo? E agora eu faço a conta de chegar para tirar a prova real. Porque a resposta que eu preciso já tem aqui, que é a letra C. 80, que ele está perguntando quantos gostam de ambas, certo? Então eu vou fazer a prova real. Pipoca doce 100. Dentro da pipoca doce eu já tenho 80, para fechar 100 faltam 20. Pipoca salgada é o dobro da doce. Se na doce eu tenho 100, na salgada eu vou ter 200. Já tenho 80 aqui, faltam 120. Prova real. 120 mais 80 dá 200.
220 com mais 30 vai dar o total que é 250, que nós fizemos aqui está correto. Beleza? Quantos gostam de ambas as pipocas? 80, resposta letra C. Vamos para a próxima. Dando continuidade, então, nós vamos para a próxima questão, regra de 3 simples, né? Não muito comum na Fundação La Salle, dessa vez resolveu aparecer. Tá aí. Se o responsável por um evento instalar 3 catracas para a entrada do público, prevê-se que o tempo de entrada do público seja de 45 minutos. Mantendo a devida proporção, qual será a previsão para o tempo de entrada do público caso sejam instaladas 5 catracas? Então aqui está, com 3 catracas eu levo 45 minutos, com 5 catracas eu levo X, regra de 3. Dá para fazer por porcentagem, várias formas de fazer, mas o que eu quero chamar atenção para essa questão é que, pelo fato de ser regra de 3 simples, tu tem que cuidar para ver se ela é uma regra de 3 simples direta ou inversa, beleza? Como é que eu sei isso? Fazendo a seguinte análise, ó. Quanto mais catraca eu tiver, mais tempo eu vou levar ou menos tempo? Quanto mais catracas estão em operação, menos tempo eu levo, concorda comigo? Se eu tiver uma catraca só para fazer a entrada de um evento, eu vou levar mais tempo porque vai dar mais fila. Então aqui é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. E se ela é inversamente proporcional, a resolução eu faço em linha reta. Tranquilo? Se fosse uma regra de 3 direta, eu faria a multiplicação cruzada, assim como nós fazemos na porcentagem. Então, fazendo aqui, eu vou ter 5x igual a 45 vezes 3. 5x, 45 vezes 3 dá 135. X igual a 135 dividido por 5. X igual a 27. 27 o quê? Minutos. Resposta, então, dá 25, letra B, Brasil, 27 minutos. Belezinha? Essa foi fácil, não dava para errar. Próxima. Continuando a sequência, então, de questões. A próxima questão é de porcentagem, uma questão interessante de se fazer, porque quem estuda porcentagem sabe que o caminho de volta não é verdadeiro, né? Então, a questão 26, ela trata justamente sobre isso. O preço de ingresso de uma festa aumentou em 25% seu valor. Após algumas reclamações dos participantes, a organização resolveu diminuir 20% do novo preço, passando então o ingresso a custar R$ 18. Não sei porque que eu coloquei 180 aqui, mas é 18. Assim, é correto afirmar que o preço do ingresso antes do referido aumento era igual a... Então, eu fiz um esqueminha aqui que é o seguinte. O preço inicial do ingresso aumentou 25%, que eu não sei quanto é que deu. Diminuiu 20% e veio para R$ 18. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente pegar alternativa por alternativa, né? E dizer, ó, primeiro tu aumenta 25%, depois tu desconta 20% e vê se vai dar os R$ 18, se não der, tu vai para a próxima. Pega R$ 16, aumenta 25%, depois o valor que der tu tira 20% e vê se vai dar. Mas eu prefiro fazer, neste caso aqui nessa gravação para vocês, fazer o caminho de volta na porcentagem, porque pode ser que tenha uma questão com números não tão diretos e daí tu vai ter que calcular. Muito bem. Então eu sei que esse valor aqui de R$ 18, esse valor de R$ 18, eu sei que ele corresponde do próximo, porque eu vou ter que fazer passo a passo, né? Esses R$ 18 corresponde desse valor que eu tenho aqui a 80% dele. Por que é 80%? Porque eu peguei esse valor aqui que estava alto, o preço, tirei 20% e ele caiu para 18%. Então agora eu vou calcular quanto seria o 100% desse valor aqui. E vou fazer uma regra de 3, certo? Então eu vou ter 80x igual a 18 vezes 100, que é 1.800, e eu vou ter x igual a 1.800 dividido por 80, e vou ter o x valendo como 22,50, tá? Isso tudo eu já sei porque eu já resolvi antes e o valor está ali para eu consultar. Não fiz questão de colocar os cálculos todos aqui das multiplicações e da divisão. Quem tiver dúvida, qualquer coisa me chama.
Então eu já sei que esse ingresso aqui, depois que ele teve o aumento de 25%, ele passou a custar 22,50, certo? Ele tinha um preço inicial, teve 25% de aumento, passou a custar 22,50. E agora eu quero descobrir quanto que era o valor inicial. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que fazer que 22,50 percentualmente corresponde a 125%. Por que é 125%? Que é o valor do ingresso inicial, que era 100%, mais os 25% que foi colocado em cima. E aí eu vou ter que o 100% é x. Novamente, regra de 3, 125x igual a 22,50 vezes 100. E aí eu vou ter que 125x é igual a 2.250. X igual a 2.250 dividido por 125. X igual a, igual a 18, desculpe. Estou com 180 na cabeça aí, por quê? Então, o preço inicial do ingresso era de R$18 e a minha resposta aqui é a letra Dinamarca. Fechou, minha gente? Questãozinha de porcentagem, caminho de ida e volta. O caminho da ida nunca é igual ao da volta, essa é a grande dica nessa questão. Bora para mais uma questãozinha então, minha gente. Estamos chegando, né? Estamos chegando no fim. Questãozinha de razão e proporção. Lembrando que razão é a mesma coisa que divisão, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Antecedente e consequente, o que vem antes, o que aparece primeiro vai no numerador e o que aparece depois vai no denominador. O que eu estou querendo dizer com isso? A razão entre as idades de Beatriz e Carlos, a divisão entre as idades de Beatriz e Carlos. Beatriz apareceu primeiro, vai em cima, Carlos apareceu de embaixo, apareceu depois, vai embaixo, é igual a 3/5. O que isso quer dizer? Vou ler só até aqui, tá? O primeiro parágrafo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a idade da Beatriz é um número múltiplo de 3 e a idade do Carlos é um número múltiplo de 5. Se a Beatriz tem idade múltiplo de 13 e o Carlos múltiplo de 5, quer dizer que na sua forma irredutível, conforme está aqui que o enunciado nos deu, essa diferença de idade é de 2 anos, concorda comigo? Essa diferença de idade é de 2 anos. Se a Beatriz, repetindo, é múltiplo de 13 e o Carlos é múltiplo de 5, quando eu transformo na forma irredutível, que é que o enunciado me deu, eu vou dizer que a diferença de idade é de 2 anos. Mas, porém, todavia, contudo, o enunciado me diz que essa diferença é de 14 anos. Sabendo que a diferença das idades deles é de 14 anos, aí o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte: se a fração originária está me dizendo que a diferença de idade é 2 e o enunciado está me dizendo que a diferença de idade é 14, eu te pergunto, por quanto que eu tenho que multiplicar o 2 para chegar em 14? Que é o que o enunciado me diz como verdade. Do 2 para chegar no 14, a minha multiplicação tem que ser por 7. Esse 7 aqui é o meu fator de proporção, né? Ele é o fator de proporção. É o que eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo. 7 vezes 3, 21. Olha que bonito. E 5 vezes 7, 35. 35 menos 21 dá os 14 que o enunciado está dizendo. É correto afirmar que a soma das idades das duas pessoas, agora eu vou somar por imposição do enunciado. Está dizendo que o valor da soma vai ser 56, que é a resposta à letra Equador. Beleza? Muito legalzinho essas questões de razão e proporção. Vamos para a próxima então, porque até agora não apareceu uma que seja muito difícil. Próxima questão, 28, juro composto, né? Quem me acompanha aí em sala de aula sabe que é um assunto que eu não dou muita ênfase, deixo para falar nos últimos 30 minutos de aula, porque as questões de juros compostos nessas provas administrativas, elas não têm uma pegada muito dificultosa, como questões para banco, por exemplo. Vamos lá. Vou fazer duas abordagens então nessa questão. Qual o capital que deve ser aplicado em sistema de juro composto cuja taxa é de 20% ao semestre durante um ano para se obter um montante de R$ 2.016?
Anotei a informação, a taxa de 20% ao semestre, o período que é de 1%, que é de um ano, e um ano todo mundo sabe que são 2 semestres e um montante de 2016. Aqui no canto, coloquei a fórmula do juro composto, né? Que inclusive o professor Dani aí do YouTube fez um trocadilho do Carilho com ele, que ele diz que mulher é tudo igual, carinhosa. Mas isso dentro de casa eleva a ternura. Beleza? Umas diquinhas que ele tem aí para memorização, que às vezes é interessante. Bom, seguindo a resolução pela fórmula, que é o primeiro enfoque que eu vou dar, tá aqui. No lugar do montante eu coloco 2016, o capital eu não tenho, 1 mais a taxa, que 20%, 20% é 20 sobre 100, que é igual a 0,2, e o período que são 2 semestres, né? Período e taxa em semestre. 2016 igual a capital vezes 1,2 elevado na 2. 2016 igual a capital vezes 1,44. 1,44 é o resultado de 1,2 vezes 1,2. E aí finalmente eu chego em 2016 dividido por 1,44, que vai dar os 1.400, que é a resposta à letra C. E aqui está resolvida a questão usando a teoria, né, de juros compostos. Mas em sala de aula eu sempre digo que o juro composto é juros sobre juros, isso aí tu sabe também. Tu já sabe que é 20% ao semestre, então o que eu digo? Uma questão que é 20% ao semestre e vai ser 2 semestres só, não teria o porquê tu fazer tudo isso, e neste caso sim tu poderia vir pegando as alternativas, aumentando 20% e depois 20% de novo para chegar na resposta, sem precisar ter memorizado a fórmula dos juros e sem precisar ter resolvido a potência, que nesse caso é simples, e nem resolvido essa divisão aqui com 2 casas após a vírgula. Então fica aí a demonstração da resolução pela fórmula, e a dica que eu te dou é não se preocupar com essa memorização e sim vir fazendo pelo modo Juquim. Por exemplo, aqui letra A, R$ 1.000. R$ 1.000 mais 20%. R$ 1.000 mais 20% vai para 1.200. 1.200 mais 20%, que é 240, vai para 1.440. Não é a resposta à letra A. Estão entendendo o que eu estou fazendo quando eu digo para fazer pelas alternativas? É justamente isso. É tu vem fazendo juros após juros, uma alternativa pela outra. Que neste caso aqui, na Fundação La Salle, tem a abordagem com um número de períodos pequenininho. Mas fica a teu critério. Resolva pela forma que vocês acharem mais conveniente. Belezinha? Próxima questão, então, penúltima, 29. Muito bem, minha gente. Então, a questãozinha de progressão geométrica aqui. Antes de falar da questão 29 de progressão geométrica da Fundação La Salle, eu vou colocar um outro exemplo aqui para fazer uma analogia para vocês. Então aqui está uma PG bem simples, né? 1, 3, 9, 27, onde tu consegue observar que a diferença de um número para o outro ocorre devido a uma multiplicação por 3, que é o que a gente chama, né, de razão igual a 3. Como é que eu chego nessa razão? Essa razão eu chego dividindo o sucessor pelo antecessor, ou AN dividido pelo AN menos 1, certo? Que nada mais é que 3 dividido por 1, que dá 3, 9 dividido por 3, que dá 3, 27 dividido por 9, que dá 3. E eu posso dizer que o 3 dividido por 1 tem que ser igual ao 27 dividido por 9, porque afinal de contas a razão é a mesma. E é esse conhecimento que eu uso aqui para resolver a questão da Fundação La Salle, que tem uma progressão geométrica decrescente e a razão não é um número inteiro, é uma fração. E além de ser uma fração, é uma dízima periódica, né? Se tu fizer aqui 171 dividido por 513, 171 dividido por 513 tem que ser igual o 57 dividido por 171, que tem que ser igual a 4 dividido por 57. Eu vou calculando as razões em intervalos consecutivos, eu posso pegar os termos em que posição quer que ele esteja, desde que seja um antecessor e um sucessor, e fazer a divisão, beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz que o A2 dividido pelo A1, o A2 dividido pelo A1 tem que ser igual ao A4 dividido pelo A3, porque a razão tem que ser a mesma.
E aí eu desenvolvi aqui o método multiplicando cruzado, essa álgebra aqui, uma equaçãozinha de primeiro grau. 513A4 é igual a 171 vezes 57. O resultado dessa multiplicação está aqui. 513A4 igual a 9.747. E o A4 é igual a 9.747. Está multiplicando, passa para cá dividindo, que vai dar a resposta à letra E, 19. Então, o quarto termo dessa sequência é o 19. Beleza, minha gente? Vamos para a última, então. Muito bem, então, pessoal. Essa é uma questão de análise combinatória, nossa última questão da prova, tá? E eu vou tentar dizer para vocês, tentar explicar, na verdade, né, a diferença que existe entre arranjo e combinação através dessa questão. Eu já deixei ela previamente resolvida e eu vou vir fazendo alguns comentários de acordo com o enunciado. Então, essa questão 30, ela começa dizendo que nós temos um grupo de 15 monitores, né? Dos quais, desses 15 monitores, nós temos que formar uma comissão com 7 deles. Muito bem. Então, são 15 pessoas e eu preciso escolher 7. Se vocês observarem aqui, eu tenho 7 risquinhos, né? Que representa cada uma das vagas. E agora aqui eu vou trabalhando da seguinte maneira. Para escolher a primeira vaga, eu tenho 15 opções. Já escolhi uma, vou ter 14. Já escolhi mais uma, vou ter 13, 12, 11, 10 e 9, certo? Como eu estou escolhendo uma pessoa e a outra, e a outra, e a outra, vai sendo tudo multiplicado. E aí a questão ela se torna simples pelo seguinte: se eu multiplicar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, não tem alternativa, né? Então eu vou ter que, com certeza, fazer a divisão, que é o que vai transformar o arranjo, né, inicialmente, para uma combinação, por causa do contexto da questão número 30. Muito bem. Se dessas 15 pessoas eu tivesse escolhido A, B, C, D, E, F, G, e eu trocasse eles de posição, como assim? Se eu tivesse escolhido G, F, E, D, C, B, A, continuaria sendo as mesmas 7 pessoas. Então essa é a diferença que existe do arranjo para combinação. Como eu troco as pessoas de posição e continua sendo a mesma coisa, né, quer dizer que a ordem não importa. E se a ordem não importa, é uma combinação. Por isso que nesse caso eu tenho que fazer a divisão. Divisão por quanto? Quantas pessoas eu estou escolhendo? Estou escolhendo 7 pessoas. Então vou fazer a divisão por 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que para não precisar multiplicar tudo em cima e multiplicar tudo embaixo e depois de dividir um pelo outro, o que eu venho fazendo? Eu venho simplificando. Vê se vocês conseguem enxergar aí. Ó. Por exemplo, o 7 com o 2. 7 vezes 2 é 14. Eu corto. Né? Então, o 7 com o 2 que dá 14 eu corto. O 5 vezes 3 é 15. Então, o 5 e o 3 eu corto com 15. Certo? Depois eu vou ter outras simplificações que eu vou conseguindo fazer. Por exemplo, o 6 eu poderia ter simplificado com o 12, que dá 2, né? Poderia ter feito essa simplificação de várias formas. O que importa é que tu consiga simplificar todos de tal maneira que tu elimine o numerador, né? Aqui de baixo. Quem é que sobrou vivo lá em cima depois dessa simplificação, que pode ser feita de várias maneiras, não necessariamente dessa que eu falei? 13 vezes 11 vezes 5 vezes 9. E quando tu multiplica isso, vai dar a letra A, que é o 6.435. Fechou, minha gente? Então, quando a ordem não importa, tu divide, que é uma combinação. Quando a ordem importa, é um arranjo. Muito bem, com isso eu me despeço de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Tá certo? Até mais então, muito obrigado.